A pergunta qual é o sentido da vida, qual o propósito da humanidade, do mundo, não existe resposta para essa pergunta. Se existisse, nós não estaríamos fazendo. Se o mundo tivesse um propósito, se o mundo tivesse um princípio, se a vida tivesse um propósito, isso obviamente seria óbvio para nós. Teria que ser. A gente aprende a ir no banheiro, aprende a comer, aprende a procriar, aprende a se sustentar e a gente não saberia para quê, por quê. As filosofias, as teologias, elas se desgastam com o tempo, elas funcionam num lugar e não em outro. Às vezes precisam de força para funcionar, força do Estado, política, que mostra que elas são falsas. Elas não completam o espírito humano. E agora a gente vê um fenômeno ainda mais bizarro. A necessidade de transformar mundos subcriados, mundos ficcionais, em pregadores, ministros da cultura woke progressista norte-americana, ou mesmo da cultura conservadora norte-americana. Por exemplo, o filme Nefários. Isso é muito bizarro, cara. Vocês veem o Eiichiro Oda, o criador de One Piece, dizendo: não tem mensagem aqui. Eu não estou tentando palestrar, eu não estou tentando ensinar. A história vale por ela mesma. O sentido desse mundo é o próprio mundo. O sentido está nele, nas partes dele. Tudo ali faz sentido. Tudo ali se dirige para algum lugar. E assim é um bom mundo subcriado. E aí, a galera do lado de cá, que precisa achar sentido pro nosso mundo, quer impor um sentido àquele, seja de direita, seja de esquerda, não interessa. Pra quê? Pra quê? A melhor história é aquela que não tem nada pra te dizer, mano. Essa é a melhor, é a mais pura. É aquela que se basta. Era por isso que Tolkien não gostava de analogias, de alegorias, de parábolas. Porque isso diminui a história, faz dela um veículo. Nos anos 70, teve uma série de filmes evangélicos, de uma série chamada O Ladrão na Noite, que descrevia a mitologia do arrebatamento evangélico, né? Que Jesus volta de maneira misteriosa, invisível, arrebata pessoas, então começa o Império do Anticristo. Cara, aqueles filmes eram muito, mas muito chatos, mano. Sem exagero, era mais ou menos assim. Chegava alguém e perguntava: que horas são? É a hora de você ouvir a palavra do Evangelho, porque está escrito em Mateus capítulo tal, versículo tal. Quem diria, né, que hoje a gente teria uma versão dessa saga, só que com minorias, com LGBTs enfim, né? Isso é insuportável. E hoje as pessoas olham para esses mundos que se bastam. Sabe por que uma marca como Star Wars é caríssima? Não foi porque ela ficou pregando ao longo da sua vida. Você pode de repente ver alguma mensagem no Império, nos Rebeldes, você pode ver. Como nós reagimos às obras é algo muito pessoal. Agora, você não ter noção de que aquilo não é o que você pensa que está vendo, aí é complicado. Mas sabe por que elas duraram? Por que elas ficaram tão importantes? Por que o Superman se tornou uma marca tão cara para agora ser destruído no cinema, nos quadrinhos, em todo lado? Porque ele não tinha mensagem nenhuma para pregar. Ele é a mensagem. Star Wars é a mensagem. Star Trek, Arquivo X, eles se bastam. É uma característica divina. É sustentar-se a si mesmo. É por isso que essas histórias fascinam as pessoas. Alguém disse uma vez, não sei exatamente quem, que ficção é a vida sem as partes chatas. Eu concordo em parte. Porque a vida não tem sentido.
Você pode se ordenar por um sentido, mas esse sentido vai ser sempre o sentido da fé. Você não tem certeza. Esse é o indicativo de que esse mundo é falso. Esse é o indicativo de que esse mundo é regido por uma lei cega. O ser humano não consegue perceber que ele poetiza o voo do pássaro, ele poetiza a teia da aranha, que são gestos mecânicos programados, e ao poetizar essas coisas, muitas vezes ele começa a poetizar a sua própria vida, que na maior parte do tempo também é mecânica e programada. Então, quando você ouve lá no The Last of Us, não, aqui é uma comuna, porque nós somos comunistas, o mundo desmorona. Aquele mundo subcriado que não deveria estar querendo dizer, ei, presta atenção, é assim que tem que ser, ok? Não seja um cristão canibal, seja um comuna. Quando ele faz isso, quando eles agem dessa forma, eles destroçam o mundo criado. E ficamos de novo no campo das ideologias. Quando você pensa em conservadorismo e progressismo, você está dizendo algo muito além do que você pretende dizer. Você está dizendo, houve uma época em que a humanidade encontrou um meio exato de viver, ou pelo menos uma civilização, a maneira justa de viver, de guiar-se, e abandonou essa maneira. A gente tem que voltar para ela e conservar o que dela ainda existe na sociedade. Não vou nem discutir se existe alguma coisa para conservar, mas se era tão bom, por que abandonamos? Se as pessoas estavam felizes, se esse era o máximo da vida, se a Idade Média era o topo da existência humana, como hoje pregam alguns iludidos aí tridentinos na internet, por que a gente deixou? Por que fomos embora? Mas no Éden o ser humano tinha tudo e também foi embora. Por quê? Se você está satisfeito, você não vai embora. Se você está pleno, você não está vazio. E do outro lado, o progressismo diz, nós devemos procurar um sentido em algo que nunca foi experimentado, mas que a gente acha que é o ideal para hoje. E se transforma em tiranos. E pior, microtiraninhos, impondo seus pronomes, impondo suas agendas, construindo leis para se transformarem em super cidadãos. É uma guerra onde não tem lado. É uma briga de torcida. Entende? Os mundos ficcionais não precisam disso. Os mundos ficcionais não precisam das ficções que você põe dentro da tua cabeça, do teu coração, da tua universidade, para sustentar a mediocridade da sua vida, para suportar uma existência vazia, sem sentido. Que você faça isso na sua vida, na igreja, no diretório lá, achando que você está lutando muito pela causa das mulheres, sei lá o quê, ok. Cada um guia a sua vida pela ficção que lhe satisfaz. Cada um tenta preencher o vazio humano de uma forma. Agora, a destruição sistemática desses mundos que não precisam disso, que não conhecem isso, é ultrajante, desnecessária. É uma violência. É o tentar apanhar aquilo que está completo e tirar a completude dele, porque eu sou incompleto. Eu vou terminar lendo um texto, um trechinho do poema Gládio, de Fernando Pessoa. Veja só. O segredo da busca é que não se acha. Eternos mundos infinitamente, uns dentro de outros, sem cessar decorrem. Inúteis. Inúteis. Aprenda a valorizar essa palavra. Isso aqui é o lixo do qual a gente fala sempre. Talvez a sua crise existencial seja porque você se sente inútil. Mas o que é ser útil? Numa sociedade capitalista, numa sociedade de consumo, como se define utilidade? Será que utilidade é realmente o que a gente precisa? Eternos mundos infinitamente, uns dentro de outros, sem cessar decorrem, inúteis. Sóis deuses, Deus dos deuses, nele intercalados e perdidos. Nem a nós encontramos no infinito. Tudo é sempre diverso e sempre adiante. De Deus e deuses, essa
a luz incerta da suprema verdade. Seja inútil. Não queira encontrar. Se alegre com a busca. Mergulhe no infinito para não conseguir nem a si mesmo enxergar. Você vai ver como vai ser legal.